Bom, boa tarde a todos. Hoje eu vou fazer um react sobre um vídeo, né, um debate, né, entre o Miorim e o Rubão. Um é ANCAP, o outro é nacionalista, né? Foi lá no podcast Três Irmãos. Aliás, eu estive lá e gostei bastante. Então vamos lá. Que simplesmente fez toda a matriz energética brasileira para o século XXI e entregou. Agora não tem culpa que um bando de filhos destruíram tudo. Ele descobriu a província marítima de petróleo através da Petrobras em 1974, no campo de Garopo. Em 83 eu já estava no mercado de trabalho, em 83, e eu sei o quanto esse país evoluiu, mesmo com todos esses personagens. Eu reclamo que a gente poderia ter evoluído muito mais, mas nós evoluímos. E foi esse Estado que fez isso. Mas eu sou grato até a esses caras que eu tenho sérias críticas a ele, ao Bolsonaro, ao Lula, tá? A todos eles. Eu tenho críticas. Eu acho que não é o ideal, eu acho que pode ser muito melhor. Agora, vinha chegar e negar o Estado, eu vou para a Libéria, como eu falei, eu não estou mentindo. Vai para a Libéria, lá não tem. Lá não tem nem problema de você ser de outro país. Deixa o Miorim falar os... Bom, eu não sei porque ele tá bravo, né? O pessoal se exalta muito o debate. Pô, eu veio falar aqui que eu não sou ANCAP, mas também não sou adepto do Estado inchado, né? Eu sou adepto de um Estado menor. O problema disso é que o mundo está tão decadente, né? De uma decadência que vem desde a Idade Média. E aí, quando se fala em teoria geral do Estado, aí começa a complicar, porque as pessoas têm ideia de um Estado moderno, de um Estado pós-Revolução Francesa, influenciado pelas teses de Rousseau e de Hegel, né, entre outros, claro. E aí, então, quando o certo seria começar, então, uma análise aí histórica e ver principalmente como é que era o Estado na Idade Média, que era um Estado extremamente descentralizado, menor, né, e por isso muito mais eficiente. Quando se começa a debater sobre Estado moderno, Estado liberal, muito menos Estado socialista, Estado liberal, socialista, eu sou totalmente contra. Agora, ou seja, agora, filosoficamente, eu não sou contra a ideia de Estado, ter o Estado, né? Só que não esse Estado que se apresenta aí, né? E é lógico, o Estado não tem que ter estatal, o Estado deveria ser bem menor, etc. Bom, a discussão é longa. Tá bom, vamos acompanhar aqui o debate. Problemas que tem aí contra o nacionalismo. Qual que é a questão? O meu problema com o nacionalismo é que o nacionalismo não conhece teoria de causação. Quem não conhece o quê, rapaz? A gente conhece a prática, o mundo, rapaz, a mão na... Rapaz, olha aqui, ó. Isso Esse robô tá muito nervoso, deixa o cara falar, ó. Isso aqui é fraturado, ó, isso aqui é fraturado, meu pé é fraturado, trabalho de verdade, bicho. Uma teoria de causação. Quando foi que tu meteu a mão numa massa pra bater uma marreta, cara? Quando foi que tu bateu marreta na vida? É o seguinte, quando você entra em debate, você não pode fazer esse nível, ó, eu trabalhei mais que você, eu sou mais forte que você, eu tenho mais direito que você, não. O debate tem que ser sobre ideias, sobre questões objetivas, o mesmo tempo para cada um, não pode envolver agressões pessoais, etc. Senão a coisa começa a desviar. Esse comentário, essa interrupção aí do Rubão não tem nada a ver, né? Não, eu tô falando, eu venho do mundo real, cara. Eu nasci no mundo real, bicho. Vocês não sabem no mundo real. Peraí, calma. Eu nasci no mundo real, tá? Eu tirava minhoca do asfalto, meu irmão. Eu nasci com um par de sandália. Hoje eu tenho 2 carros na garagem. E não tenho nem emprego. Tô com pau na Petrobras. Tá, tô com a Petrobras no pau. Por isso você defende o Estado, você não pode querer o Estado te abraça, olha só. Não, bicho, não, direito é direito. Direito é inalienável, meu dele. Lá o Roberto, né? O Roberto lá tá se divertindo aí com o debate. De qualquer um, bicho. Falta ser nossa juventude sofrer, bicho, trabalhar, meter a mão na massa, arregaçar, ver qual que é o mundo real. Mas bater marreta, bicho. Bom, escuta ele. Calma, me escuta primeiro. Não, ele falou, eu estou respondendo, bicho. Eu estou falando que o mundo real não passa perto. Tudo isso que ele falou aí é utopia e é sonho.
Tá? Isso não se aplica na realidade. Ué, mas você não quer deixar ele aplicar, ué? Porra, ele falou, falou ele meia hora. aplicar. Falou meia hora. Eu vou te dizer que você tem 30 Bitcoin, tá? Não é nada de 14, é mentira. Tem 30. Vai que o sistema dele dá certo aí. Como a gente Vai, pode ninguém falar de vai, outro sistema? bicho. Olha só. Aqui, A hora que a gente vai falar de um sistema, trabalho você com fica louco? Eu trabalhei em engenharia de precisão, não existe vai não, rapaz. Não existe vai não. Você não está no meio de um navio com a viga mestra lá, fala assim, olha só, puxa com aquele guindaste ali, empurra com isso aqui que vai que dá certo. Ou é ou não é? Ou é ou não é? Não, você tem que fazer o projeto daquilo ali. Bom, eu não sei o que esse negócio tem a ver com o debate, né? Estamos fazendo o projeto, às vezes vai... Você não quer saber por que ele odeia o nacionalismo? Hein? Você não quer saber por que ele odeia o nacionalismo? O que eu odeio no nacionalismo? Melhor, não quero colocar palavras na sua boca. Eu odeio coisas do nacionalismo. E o que você odeia? Deixa O que você odeia? Inclusive, ó, galera, deixa o like aí, 2.100 pessoas na live, vamos ver se a gente chega a 2.500. Só 2.100? Nós estamos sem moral, Vamos ver se chega a 2.500. É isso aí. Pelo menos 3 mil. Pelo menos 3 mil, Bando de comedor de lasanha de domingo, pô. Deixa o like aí, vamos Ô, Vossa, tu já divulgou isso aí? Divulgou na nossa aba comunidade, divulgou no Twitter, divulgou no Instagram. Twitter. Que Twitter? Você quer ir preso? Ó, 50 mil de multa pra... VPN aqui não, Eu aqui ainda tô tendo acesso ao Twitter. Fala baixo, aqui o... Não, é mentira dele. É mentira dele. Não, eu tô usando aqui. Não tá usando nada, não. Ele não tá usando nada. 50 mil de multa, hein, velho? É mentira. É mentira dele. É mentira dele. Mentiroso. Tô usando o Starlink aqui. Você tá O usando... Starlink tá funcionando. Tá tudo certo. Você vai prender todo mundo aqui, mano. Não, é mentira dele. Tá de onda, tá porra nenhuma. Explica aí, Johnny. Explica aí seu modelo aí. Você é preso por isso? Tá, mentira. Aqui, depende. Não, eu não. Eu sou nada. Porque não é o que você faz, não é o que você faz aqui, é quem. Quem, dependendo de quem, toma fé mesmo. Não, é sacanagem. Toma fé. Infelizmente, o Twitter tá fora, o meu tá todo mundo fora. O meu tá funcionando também. Tá uma porrada de gente tá funcionando. Voltou hoje pra uma porrada de gente. Deixa eu ver aqui se o meu voltou. Pra uma porrada de O gente. meu tá funcionando, mano. Hoje você deu olhei. Eu não tenho VPN. Eu não tenho VPN. Mas vamos lá. Eu queria dizer prossiga. que os nacionalistas, eles não têm a teoria de causação. O que significa não ter a teoria de causação? Eles são fracos em termos epistemológicos. O que é ser fraco? É não ser capaz de dizer como. Eles não são capazes de dizer como algo que a gente faz. Criado efetivamente. Então, um exemplo. Quando eles preveem um plano, como o plano do Ciro Gomes, que é o Plano de Desenvolvimento Nacional, Plano de Desenvolvimento Nacional, eles não conseguem dizer como esse plano será, de fato, aplicado na sociedade. Ou seja, eles não são capazes de mensurar os efeitos práticos de como isso poderia afetar o mundo. Como não? Como não? Como não? Já chego. Como não? Já chego. Já cometeu um furo feio, cara. Já chego. Porque eles não têm um sistema... Não, eu não preciso anotar nada não, bicho. Eu tenho cola na cabeça. Eles não têm um sistema de feedback que seja capaz de efetivamente dizer esse plano funcionou, esse plano não funcionou. Essa parte do plano funcionou, essa parte não funcionou. Quando uma empresa lança um produto, esse produto ele tem um feedback momentâneo, direto, instantâneo, repetitível e permanente. Esse feedback não existe no processo de desenvolvimento nacional. Se você puder me apontar, por exemplo, uma das práticas que o Ciro Gomes propõe, ele pretende incentivar com a liberação de crédito para as famílias, ele pretende incentivar o consumo das famílias através de grandes blocos de transferência de dinheiro feitos a cada 6 meses. Por exemplo, dentro desse projeto, transferência de crédito para as famílias, liberar o consumo das famílias, como é que isso seria descoberto se funcionou ou não? Como nós saberíamos se essa medida criou os efeitos econômicos que nós gostaríamos? Qual o meio de feedback que nós temos para isso? Como é que você quer retorno e feedback de algo que não foi feito? Não, mas como é que você quer retorno? Calma. A gente precisa saber qual vai ser o feedback de vocês. Não. Então o Miorim tá opondo então, um plano de uma empresa com um plano de governo aí qualquer. Não sei porque que ele pegou o plano do Ciro Gomes, né? E aí, pelo que eu entendi, então, pelo menos da explicação, não vou voltar ao vídeo, ele diz que uma empresa tem a capacidade de avaliar se a coisa está vendendo bem, se não está, se está dando certo, se está dando errado, quanto que vendeu, etc. E que o governo não teria condições
de aferir efetivamente aí o resultado de determinadas políticas, né? É lógico que a empresa vai ter melhores condições de aferir do que um plano governamental. Normalmente, esse plano governamental sempre dão errado, sempre é feito para desviar dinheiro público, sempre é destinado para roubalheira, sempre é uma burocracia enorme para ver se deu certo ou não. E há, de fato, uma dificuldade enorme, e isso em relação à empresa, para ver se o plano, afinal, deu certo ou não. Qual que é a prova disso que os planos, qualquer plano, né, é feito pelo governo, dá muito certo, dá errado, como é que vai? Porque os economistas até hoje se debruçam em planos do passado e ficam discutindo se deu certo ou deu errado, ficam revendo números e etc. Então, isso é verdade, ué. A gente, porque senão não haveria dupla interpretação de análise de outros planos na história. Se você for ver vários planos na história aqui do Brasil, do mundo inteiro, você sempre vê economistas analisando, um discordando do efeito X, outro concordando com o efeito, outro refazendo contra, outro buscando novas fontes, etc. Se fosse uma coisa perfeita e facilmente auferível a consequência aí do plano, não haveria essas discussões de economistas, né? Então, acho que faltou esse argumento aí para o Miorim, dele falar assim, olha, se realmente fosse eficiente, os economistas não estariam se debruçando, estudando os efeitos passados e tendo discordância. Agora, quando você vê uma meta empresarial dada a própria natureza da atividade empresarial, esses planos você consegue, o plano empresarial, né, você consegue ver rapidamente os efeitos disso, né? Então, nesse ponto, o Miorim tem razão. Expectativa é uma coisa. Expectativa é uma coisa, por isso não teria tido fracassos. A Ford, na década de 60, no começo da década de 60, quase quebrou, porque lançou um modelo chamado Edsel, que era o filho do Henry Ford, aí botou um carro que era revolucionário, e quando chegou lá, simplesmente o carro bugou no mercado. Foi para o saco. Flopou. A grade dele central, uns apelidaram de xoxota e outros apelidaram de torradeira. O carro caiu em descrédito total. E outra coisa, primeiro, uma coisa é o seguinte, não tem nada a ver com Ciro Gomes, não. Quero que Ciro Gomes junto. Tá? Para mim, ele não é nacionalista nenhuma. Quem vendeu a Companhia Siderúrgica Nacional não é nacionalista. Tá? Então é o seguinte, nós temos o PND dando certo. O Plano Nacional de Desenvolvimento. Nós temos o Plano Nacional de Desenvolvimento, feito por Ernesto Geisel, que simplesmente fez toda a matriz energética brasileira para o século XXI e entregou. Agora não tem culpa que um bando de filhos destruíram tudo. Não, o PND do Geisel foi um desastre completo, né? O Geisel estatizou a economia do Brasil. Não sei como é que o Brasil não ficou pior por causa desse plano. Houve a estatização de mais empresas, a economia foi fechada, era proibido importar carro, proibido importar roupa, depois ficou proibido importar automóvel, não, foi proibido importar automóvel, foi proibido importar roupa, qualquer coisa que se pensasse no Brasil era proibido importar. Quando surgiram os computadores, também ficou proibido importar computador, foi um desastre completo. Foi um dirigismo estatal absurdo, em vez de deixar a iniciativa privada fazer as grandes obras, deu para o Estado fazer, que é sempre mais ineficiente. O Brasil terminou o governo militar com uma dívida externa enorme, na época se dizia a maior do mundo. O Brasil estava em recessão, né? Pegou vários anos de recessão nos anos 80, inflação absurda, enorme inflação galopante, o Brasil estava quebrado, né? Então esse PNB não deu certo, coisa nenhuma, né? Levou o Brasil a um colapso. Lembrando que aí fala assim, mas teve construções, fez um monte de coisa. Bom, mas essas coisas poderiam ter sido feitas sem o Brasil ter quebrado, né? E toda essa versão, a importação, atrasou as indústrias, atrasou a tecnologia em vários setores. Por exemplo, a indústria automóvel no Brasil ficou muito prejudicada porque faltava componentes eletrônicos que você não podia importar. Idem na indústria de tecelar, só para ficar nesses dois exemplos, né? Ele descobriu a província marítima de petróleo,
através da Petrobras, em 1974, no campo de Garopo, tá? Abriu os mares, porque o Brasil não tem petróleo em terra, só tem petróleo. Aí, então ele está falando que aí teve, já vem isso, aí vem a Petrobras, que é uma maravilha e tal, exemplo disso. Bom, a Petrobras tem muitos feitos aí em exploração de profundidade, mas eu pergunto, se o Brasil tivesse aberto, né, a exploração de petróleo para tantas companhias, teria sido muito melhor, né, com concorrência e tal, se aquelas políticas de preço controladas pelo governo, etc., teria sido muito melhor. Então, eu acho que aí é só comparar com os países que têm concorrência com várias empresas petrolíferas privadas, por exemplo, Estados Unidos, né? É lógico, feito uma proporção, que lá tem mais petróleo que aqui. Na realidade, parece que o Brasil tem petróleo em solo, assim, pouco, bem pouco, mas tem, né? Aí acho que a informação aí não foi precisa. Petróleo praticamente no mar, ele montou ele montou as usinas de Angra 1 e 2, deu matriz energética por energia termonuclear. Ele começou a construção de Itaipu Binacional e fez o projeto do Proálcool. Tudo isso é do PND dele, tá? Plano Nacional de Desenvolvimento Aplicado e com Retorno. O que o Ciro Gomes fez, eu não estou aqui para ser advogado do Ciro Gomes. O Proálcool até que a ideia era boa, né? De então ter um novo combustível de oferta. Mas eu volto a dizer, tudo isso poderia ser feito via iniciativa privada. Em relação a Itaipu, há muitas críticas, inclusive ter acabado com as 7 quedas, né? Que era então a cachoeira com o maior volume de água do mundo. Ela não era tão bonita quanto as de Iguaçu, mas em volume de água era a mais bonita do mundo, né? Esse projeto infeliz aí da Itaipu acabou com uma das belezas naturais mais bonitas do Brasil, né? Uma tristeza. Poderiam ter feito outros projetos. Houve um outro projeto, né? Paralelo ao que venceu e que preservava as 7 quedas. Não sei por que não foi adotado, né? Não lembro mais dos detalhes. Mas então foi um grande erro, né? Não estou dizendo, não sou contra fazer Itaipu, mas daquela forma que acabou com as 7 quedas, né? Tem que decidir. Chama aquele aqui e pode me chamar junto que eu meto a porrada nele, tá? O seguinte, o Ciro Gomes, seguinte, você tem isso aí, você já ouviu falar no New Deal? Já. Então, o New Deal é isso. O New Deal é um projeto é um novo acordo, né? New Deal. Tá? O novo acordo, ele simplesmente transferiu num momento crítico dos Estados Unidos, onde os Estados Unidos estava passando por uma situação terrível, o Franklin Roosevelt chegou e falou assim, vamos fazer um New Deal. Tá? Uma série de projetos nacionais, muitos deles desnecessários, tá? Porque a população estava morrendo de fome. Mas como eu sei qual projeto é necessário? Aí é o seguinte, Bom, eu não sei se ele vai avançar na análise no New Deal, então vou comentar. Então, o New Deal foi em resposta à crise de 29. Então, supostamente, o Roosevelt fez medidas excelentes e tal, e ajudou os Estados Unidos a sair da crise. Porém, vários estudos mostram que os Estados Unidos saiu da crise apesar do New Deal, né? Que as medidas, na realidade, foram tão intervencionistas, aí, inclusive algumas absolutamente injustas, como, por exemplo, confiscar o ouro da população, né? Então, foram medidas totalmente injustas, só serviu como pretexto para mais burocracia, né? Tanto é que ele criou como é que chama mesmo? Alphabetical Agents, né? Alguma coisa como agências alfabéticas, era tanta agência que falaram que eram agências do alfabeto, né? E burocratizou demais tanta intervenção na economia que, segundo alguns economistas, atrasou a recuperação dos Estados Unidos, que só aconteceu para valer mesmo na Segunda Guerra. A crise foi em 29. O exemplo que a gente tem próximo para dizer que a intervenção foi ruim foi a crise de 20, pouco comentado. Então, os Estados Unidos também entrou na crise de 20, o governo federal não fez nada, e a nação se recuperou rápido. Gerando, né, os chamados loucos anos 20, de grande prosperidade, todo mundo querendo investir na Bolsa, período de falso otimismo, que achava que as guerras tinham acabado por causa da Primeira Guerra Mundial.
a indústria automobilística cresceu com força, tecnologias como o rádio se popularizaram, etc. E tal. Então isso aí gerou os loucos anos 20. Então de 20 para 29, a economia se recuperou rapidamente, zero intervenção estatal. Na outra, houve uma forte intervenção estatal que atrasou a recuperação dos Estados Unidos. Isso daí você tem lista, é igual no hospital, quando você chega lá, o que acontece? Você passa por uma triagem, você recebe um verde, um vermelho, um preto, um azul, já morreu, tá? É o seguinte, você passa por um processo de análise. Isso daí é uma EVT. Como é esse processo de análise? Isso daí não tem nada a ver com política. Isso daí é o seguinte, isso é técnico. Isso é VTE, estudo de viabilidade técnica econômica desenvolvido e distribuído. É o seguinte, calma, eu chego lá, Estudo técnico relacionado à política não dá, é impossível ter, pelo menos na maior parte dos países do mundo, um estudo técnico em ambiente político lá, que não seja submetido à política, né? Seria muita ingenuidade crer que os governos do mundo façam programas estritamente técnicos e que não se relacione com determinados interesses ou lobbies, né? Falando que isso não sendo necessário naquele momento. Então, é o seguinte, o que acontece? O que ele faz? Ele chega e fala para o ministro dele lá e fala assim, nós vamos dar um emprego para todo mundo que está precisando. O que você vai fazer com quem não puder fazer nada? Ele fala assim, a gente vai abrir vala. E quando não tiver mais bala para abrir, a gente paga para tapar as valas. Porque a gente tem que simplesmente salvar o país. Não salvar a mim, o individual. Não é o Caim. Não é o Caim. Foda-se, eu estou bem, eu estou pensando em mim, estou pensando no meu grupo, eu estou pensando em nada. É você pensar na nação, em todo mundo. O New Deal deu tanto certo que os Estados Unidos alavancou ali. Saiu daquela situação porque ele incrementou o consumo, incrementou a compra, ele fez a roda girar. Os Estados Unidos é bom, mano. Tá? Os Estados Unidos era bom. Era bom. Ele está dando aquela interpretação que o New Deal foi bom. Eu não acredito nessa versão, né? Na realidade, vários economistas com estudos apontam que o Roosevelt atrasou a recuperação. Né? Era bom. Tudo deteriora, tudo melhora ou piora, tudo é uma frequência. Eu sou um dos fãs de Roosevelt. Tá? Eu tenho Roosevelt na mais alta linha. Você vê, eu não estou com o umbigo preso a p nenhuma. Eu não estou preso a nada. Eu não tenho oposição a ele por uma questão sistemática, como um babaca. De um lulista tem do bolsonarista. Eles se odeiam e são capazes de tapar a cagada do outro, do dele, exatamente para não dar razão ao outro. Não. O que tiver. Ele acabou de citar o Ciro Gomes. Eu não considero o Ciro Gomes nacionalista. Eu considero o Ciro Gomes um e eu apoiei ele em 2018, porque eu achava que ele poderia fazer alguma coisa. Depois que ele não se elegeu, ele... Pô, mas apoiar o Ciro Gomes é dose, hein? Olha, é triste, hein? Ele saiu com um patrimônio político imenso, que saiu com 13%, e ele conseguiu pulverizar isso, transformar em nada. Porque ele só escolheu o lado errado, só fez merda, só falou merda, só se uniu à merda. Tá? E ainda pagou milhões a uns marqueteiros. A minha equipe se ofereceu para ele. Ele falou, sabe o quê? Aí o pessoal vai, vingança. Não, é porque eu conheço a capacidade da minha equipe de ajuda. Não pediu nada. Ele falou que a gente não preenchia o perfil deles. O perfil deles foi cair de 13% para 1%. Mas deixa eu perguntar, como é que se dá o processo de viabilidade? E eu não estou perguntando aqui por uma questão de implicância. Não, mas porque os meios concretos, não, a gente às vezes é implicante. Os meios concretos para fazer isso são nulos. Quando a gente diz, por exemplo, toda política pública, quando ela é montada, ela possui um público que vai ser as pessoas que vão ser afetadas, possui um quê, né? De que forma essas pessoas vão ser afetadas, que vai ser a medida efetiva que vai vigorar, possui um corte em relação a uma estatística escolhida, um indicador para definir como que vai funcionar a medida e possui um tempo de análise. O problema falta é o seguinte, a medida foi o que provocou o indicador a mudar nesse tempo de análise? Isso é o que falta para uma teoria de causação. Quando eu estou perguntando sobre a análise de viabilidade econômica, eu estou dizendo que não existe uma teoria de causação que determine que M gerou a mudança de I.
Eu estou dizendo que os nacionalistas não são capazes, isso é para perguntar isso para 300 nacionalistas, eles não são capazes de dizer de que forma. 300 Sem não, um sistema- 299, que eu acabei de te responder. Não, então como é possível fazer essa Primeiro que análise de primeiro que isso daí Qual é o método isso daí- de não feedback existe dela? método, bicho. Causa. Bota aí, causa. Causa. Tá? Causa, fome. Fome. Efeito, matar a fome. Não, tá. Pronto. Mas, Essa, veja, acabou. porque a fome é sempre fome Acabou. de alguém. Não é a sua nem a minha. Não. É de alguém, é de alguém. É a fome de uma pessoa. Não é uma fome de uma pessoa. É um segmento, é um momento de Em crise. termos Você tem lógicos, 25%. sim. Calma. Vamos em números. Você tem 25% de desemprego. Você tem pelo menos 40% de pessoas abaixo da linha da pobreza. Você está com o país na merda. Então, só o Estado que consegue resolver isso. Porque o anarcocapitalismo fala assim: eu estou comendo. Não come porque não tem capacidade. Tá? O Estado é que nesse momento entra e fala assim: não, eu tenho que regular isso aqui. Não tem como. Não existe causa e efeito, não existe matriz. Isso se chama emergência. Só quem consegue decretar uma emergência é o Estado. Porque no anarcocapitalismo, o cara fala assim: eu como, não como? Minha família come, não come? Então, na crise, no choro, eu vendo lenço. Vou vender caixão para enterrar pobre. Não, mas aí Tá. vira bagunça, Rubão. Não é virou O Miorim bagunça. tá falando Não, que não tem como medir isso daí. Espera aí, eu Você já estou tem que ter- medindo. Não é isso que o Miorim perguntou, né? Não é isso que o Miorim perguntou. E depois tem escalas, né? No ação do governo. O governo pode ser mais eficaz, menos eficaz. É lógico que em situações extremas de calamidade, a ação do governo vai ser muito mais forte do que a ação de particulares, dada a força do Estado, óbvio. Agora não foi isso que o Miorim perguntou ou estava analisando, né? Você tem que ter o feedback da ação. Você tem que ter os números para saber se vai valer a pena. Senão você quebra. Peraí, vocês estão discutindo. Senão você quebra. Peraí, vocês estão discutindo. Não, quebra não. Você está confiando que não tem dinheiro demais, tem riqueza demais, Não vai tem dar riqueza certo. demais, bicho. Olha Vivemos só, num mundo ações tem que- escasso. Olha só. Quem tem fome tem pressa. Se dá certo, tem que medir, tem que estar na Olha o nosso lógica, tem que estar no físico, nós papel. O cara está insistindo na fome, não é esse o objeto do debate. Ela fica fugindo. Com fome, olha o nosso físico. Se nós não estamos entra com no fome. papel é porque não dá certo. Olha o nosso físico, nós estamos com fome. Nós temos Mas lugar quais de fala. foram a- Nós temos lugar de fala para falar de fome. Mas o que Olha, fez a três gente não ter hipopótamos fome? aqui. 3 hipopótamos aqui têm condições de falar de fome. Não, bom, aí Porra, não pode, cara. Aí você tá lacrando aqui na live. Não é isso, Eu vou cara. mudar do Eu time. sacanei, Eu sacanei. sou o Rubão agora. Assona meu advogado aí, ó. Eu falo. Manda esse corte aí pro meu advogado. Manda Vai pro cortar o advogado. processo. Bota aí, ó. Vai cortar o processo. E ainda tem 30 Gordofobia. bitcoins. Gordofobia, isso aí, pô. Quanto isso, pô? Você pode falar, Rubão. Hein? Você pode falar, você tem direito de fala. Exato, nós temos direito de fala. Tá falando o maior. Não, o magro do Miorim, grupo eu falou. dei o direito falar de que essa fala pra parada do todos Miorim isso é vocês. interessante. Manda aí, Peraí, Miorim, bicho, manda aí. peraí. Não, Calma, tá foda isso aí. Não dá pra provar. Você tá me Os nacionalistas não conseguem. Eu tô respondendo. Isso aí virou programa de comédia. Isso aí não é um debate, né? É uma comédia, né? Porque tem que ter tempo. Olha, você vai falar 10 minutos, outro não vai poder interromper. Depois você fala 10 minutos, outro não interrompe. Senão outro interrompe, muda de assunto, começa a falar coisas que não tem nada a ver, vira uma comédia, né? Aí não dá. O nacionalista não consegue provar isso aí. Como que? Não tem. Como que, bicho? Qualquer plano de ação é feito em cima de um projeto. Certo. E esse projeto, como que se faz? Como é que nós sabemos se o projeto deu certo? Como nós sabemos se a nossa medida causou a mudança do indicador? Depois que ela acontece. Correlação Come não tudo, implica come causalidade. tudo. Não, olha só, para de usar palavra e termos. Não, Tá, vamos falar de prática. Olha só, você só sabe efetivamente o resultado prático, você tem projeção. Por isso que existe pesquisa de mercado para um material. Ó, a Coca-Cola vai lançar um Guaraná maravilhoso. Uma maravilha. Vai vender para cuidado para não... Tá vendo? Acabou meu advogado. Ó, você vê, ele quebrou a cadeira. É gordo mesmo. Então é o seguinte, prova. Acabou de criar prova. Aí é o seguinte... Até eu esqueci o que eu estava falando. Não, do efeito e causa. Você tava dando exemplo de eficiência, mas colocando uma Coca-Cola, velho. O quê? Ele não tá respondendo, né, o Rubão?
Porque... Vai sair um refrigerante bom demais, a Coca vai lançar no mercado. Dá a eficiência aí do Estado aí, pô. E vai vender muito. Aí o cara chegou, um marqueteiro, foi lá e botou. Lançou. Cara, tá que pariu, não vendeu nada. O nome da Coca, o nome da Guaraná, Josta. Mas veja, Josta. O cara projetou que ia dar certo. Tá? Esse processo, ele funciona igualzinho à sua firma. Igualzinho o lançamento daquele livro ali. Aquele lançamento daquele livro aí, que eu falou que é anti-woke, que eu já quero ler. Então é o seguinte, vou pegar mais subsídio. Eu já bato neles dia e noite. Né? Então é o seguinte, todo o processo é a mesma coisa. Por exemplo, olha só, o Geisel, tá? Ele simplesmente lançou pro álcool. Tá aí o efeito até hoje. Qual o posto de gasolina que você passa que não tem álcool para vender? É porque ele projetou isso em 1974. Em 1974, 75, ele criou o Proálcool. Ele criou o Proálcool no Brasil. Deu incentivo, deu dinheiro, deu juro subsidiado a essas usinas todas para produzirem álcool, porque o Brasil não tinha combustível. Nós tínhamos acabado de sair do choque do petróleo, tá? O Brasil saiu, quebrou toda a cadeia de crescimento dele. Por quê? Porque no choque do petróleo, o petróleo triplicou de preço. E a gente importava 90% do petróleo nosso. Então, o Brasil teve uma explosão de déficit comercial através do petróleo. E o que ele fez correndo? Fez um Plano Nacional de Desenvolvimento, aonde existia a Itaipu Binacional, está aí, uma das maiores geradoras de energia do planeta. Está aí, o resultado está aí. Não, voltou de novo no gás, né? Um presidente péssimo, com ideias péssimas, horrível. Volta a falar, podia ter feito o mesmo desenvolvimento no Brasil sem participação do Estado, sem endividamento externo e tal. E por que o Brasil sofreu muito choque do petróleo? Por causa da Petrobras. Se o Brasil tivesse aberto o litoral inteiro para exploração de companhias privadas, não estou dizendo que o Brasil teria ficado autossuficiente em 70, né? Mas aposto que a produção de petróleo teria sido muito maior do que foi, né? Isso é o resultado de um PND. Mas o Plano Nacional de Desenvolvimento, é isso aí. É isso aí. Aí é o seguinte, o cara criou o Proálcool. Uma realidade, só o Brasil tem essa realidade no mundo. Ninguém tem uma bomba de gasolina e álcool do lado, e todas elas. Todo posto do Brasil tem gasolina e tem álcool. É porque para julgar... Isso é a realidade. Medida, meu querido, para julgar uma medida, a gente precisa entender o custo dela. Tá aí. A gente precisa entender o que nós deixamos de fazer no lugar. É por isso que eu tinha conversado mais cedo com... Essa é uma boa questão de que os nacionalistas não conseguem aí enfrentar. Então, por exemplo, ele resolveu lá o problema parcialmente, o problema do preço dos combustíveis com o álcool, né? Mas dando subsídio. Né? E se não tivesse dado, tivesse resolvido de outra forma? Essas questões é que os nacionalistas não conseguem resolver, mas ninguém consegue, porque vira cálculos e suposições e não conseguir. Então você vê, às vezes, um efeito positivo de alguma coisa, ou relativamente positivo, porque se empregou essa medida. Mas se talvez tivesse empregado outro, teria sido melhor. Aí fica um jogo de porquês e condições, que aí fica muito difícil, é impossível de solucionar. O que a gente sabe pela experiência própria, países que são abertos ao mercado e têm Estado menor, são ricos. Países que têm dirigismo estatal, burocracia, planejamento econômico e tal, normalmente são mais pobres. Essa é a regra, não tem jeito. Com eles. O que é o dinheiro? O dinheiro é o meio de checagem que nós temos para quais são os fins mais urgentes. Todo mundo gasta o dinheiro no fim mais urgente naquele momento. Então, quando nós gastamos, nós dizemos a sociedade, ao mercado como um todo. Naquele momento, nós precisamos disso nessa quantidade por esse preço. Isso significa que nós dispensamos as outras alternativas. E nós mesmos dizemos que nós dispensamos as alternativas. O que eu estou dizendo é, sem uma teoria de causação efetiva, nós não sabemos como precificar e medir como teria sido o investimento em outras realidades. Então, um exemplo muito simples. A gente subsidiou o álcool. Como teria sido se nós tivéssemos investido em hospital? Será que nós teríamos uma condição diferente? Então, essa é uma condição que todo governo inchado nunca vai conseguir resolver.
Esse é um dos outros casos que as empresas privadas são melhores, porque se você dissemina as iniciativas, se você coloca a iniciativa na mão de empreendedores, primeiro, se a coisa está errada, quem quebra é o empreendedor, né? Se o Estado faz uma medida que dá errado, quem paga é a população inteira, ou com mais imposto, ou gerando desemprego, ou endividamento externo, ou ainda inflação. Então, esse para mim, é um dado fundamental porque que a iniciativa privada é muito melhor do que a iniciativa estatal. Eu não sei se o Miorinho usou esse argumento ou não, mas esse, para mim, é um dos melhores. Se o Estado faz uma coisa errada, quem paga é a população. Se a empresa faz uma coisa errada, quem paga é a empresa. Então, se você dilui o risco nos empreendedores, é muito melhor. Né? Muito melhor. Os hospitais no país, toda medida tem o seu custo. E sem um meio de checagem desse custo, nós não somos capazes de avançar e prosseguir. É por isso que eu tenho um problema muito significativo com como. E eu gostaria, de novo, de te perguntar. No álcool, beleza, vamos tratar aqui. Por exemplo, se eu botar 1 milhão em Angra 1 agora, como eu sei que esse 1 milhão ele foi melhor investido em Angra 1 do que teria sido numa intervenção alternativa? Por exemplo, investir no hospital. Como eu sei julgar... Peraí, uma coisa... Não sabe, nunca vai saber. Essa é uma questão que nunca vai ter solução. Energia, outra coisa é saúde. Não, mas o 1 milhão é o mesmo. Não, mas olha... Não. Você está... Você, todo mundo aqui tirando ele ali, estamos precisando perder peso. Aí nós vamos passar na casa do doutor ali, olha ali, olha. Aí o doutor ali tem uma placa na porta. Tem uma placa na porta. Fala assim, perca 25 quilos em 15 minutos. Perca 25 quilos em 15 minutos. Bem, um de nós três aqui acredita nessa história, vou eu. Eu chego lá, entro lá, o cara perde 15 minutos. Dá uma cheiradinha aqui. Cheirei, desmaiei. Quando eu volto, caralho, o cara cortou uma perna minha. Bicho, você me aleijou. Não, eu falei que você ia perder 25 quilos, sobe na balança. Tá vendo? Foi 28. Você ainda está me devendo um bônus. O que eu quero dizer é que o que conta na realidade, na hora do investimento, é a necessidade. Nem tudo é dinheiro. Mas o que Calma, nem tudo é dinheiro. Você está levando tudo para dinheiro. Você está levando tudo para dinheiro. Não é dinheiro. O Estado não lida só com dinheiro. O Estado lida com necessidade dos sócios do Estado. Os sócios do Estado é o povo. Eu não vou investir em hospital agora, ou não vou colocar ponto de investimento. Senão, o Estado pegaria o dinheiro e aplicaria. Vou aplicar na Bolsa de Nova York. E não vou fazer nenhuma no Brasil, porque dá mais dinheiro. Mas não é isso. Ele não está ali para dar lucro. Ele não está ali. A necessidade, aí que está. Você está confundindo. Mas aí ele erra porque até parece que o Estado é bonzinho, assim, né? Ele está defendendo que o Estado, do jeito que ele fala, parece que o Estado é bonzinho, está sempre pronto a ajudar as pessoas, que não tem político corrupto, que não tem político que vai desviar dinheiro que ia para a seca do Nordeste, dando um exemplo, dinheiro para corrigir a enchente do Sul, ele não, que é tudo perfeito, tudo canalizado de modo eficiente, nada. Essa é uma outra razão também de ter as coisas ser de iniciativa privada, porque se você tem corrupção, quem sai perdendo são a população. Agora, se você tem corrupção nas empresas, é lógico que aí eu estou usando o termo em sentido amplo, né? Aí quem se dá mal é a empresa. Então, de novo, sempre com a empresa a coisa fica mais eficiente. Se a coisa dá errado, quem sofre é a empresa e não o resto da população. Do jeito que ele fala, o Estado é sempre bondoso, preocupado com a saúde das pessoas. O que a gente vê não é assim. O Estado não está nem aí com as pessoas, com política pública, nada. Só estão atrás só estão atrás de demagogia, de corrupção, de ganhar eleições, etc. Mercado com Estado. Estado tem necessidades básicas, mesmo que aquilo dê prejuízo. Certo, mas eu não estou discutindo o PND, nós sabemos se vamos investir. Não é. Você sabe, sim, claro que sabe.
Plano de ação. Certo, mas como plano de ação julga se Angra 1 é melhor? É um plano de ação. Meu próximo milhão é melhor ser plano de ação. Em Angra 1. Mas qual o critério, o requisito? O requisito é, veja, você tá sendo basal. É o seguinte, é um plano de ação. Mas esse plano de ação priorizar coisas. Você quer um plano de ação para quê agora? É porque, veja... Você quer um plano... Peraí, me encomenda alguma coisa. Me encomenda alguma coisa. Mas porque me encomenda alguma coisa. Me encomenda algo. Como eu sei se eu vou encomendar? Não. Aí é problema seu. Eu quero que você me encomende. Eu quero que você me encomende alguma coisa. Mas eu tenho 1 milhão. Mas o meu orçamento é 1 milhão. Vai gastar 1 milhão no PROALCO ou 1 milhão no hospital? Bicho, olha só. O Estado tem capacidade de criar situações, de se endividar, de uma série de coisas quando há a necessidade. Tudo bem, mas como por isso que de volta a dizer, também ele se endivida sem ter necessidade, estragando a vida da população, né? Então ele não sei em que mundo que ele vive, né? Mas o mundo real, os estados são ineficientes, cheios de corrupto, de desvio de dinheiro, de burocracia, um inchaço da máquina pública e etc. Se o estado fosse menor, deixando a livre iniciativa, olha, as coisas seriam muito melhores, como mostra a experiência, né? Em 1822, a gente tinha caravela e hoje nós temos o que nós temos. Nós só caminhamos para frente, nós só evoluímos. Mesmo com todos esses erros, com todos esses desacertos, a vida hoje é melhor do que há 10 anos atrás, e de que há 20, e de que há 30, porque eu estava aqui há 10, há 20, há 30, há 40 e há 50. Esse aqui foi mais do que o debate, foi acho que uma comédia, né? Foi divertido. Mas não tem defesa, Estado grande, né? Não dá, não tem argumentação. E até agora, né, o Lê não conseguiu responder aquelas questões do Miorinho. Bom, pelo menos acabei me divertindo nesse react, que o Gabriel me manda só abacaxi nos reacts. Olha, é um pior que o outro. É historiadora comunista, é web comunista falando bobagem, não sei quem falando isso, outro fala errado do não sei, de nome do Brasil. Olha, é só bomba. Isso daí pelo menos foi divertido. Acho que o Gabriel ficou com dó de mim e mandou uma coisa leve. Isso aí pelo menos eu gostei, foi divertido. Bom, o nosso curso de como estudar, né, o método ler, está com uma promoção imperdível até amanhã, dia 11 de setembro, né, um desconto de 20%. Não perca a oportunidade de adquirir um curso aí excelente, né, de como estudar, vai facilitar muito a sua vida aí de leitura, de estudo, e isso para sempre, né? Um curso extremamente prático e objetivo. Não perca a oportunidade, vai até amanhã, 20% de desconto. Para você ter acesso à promoção, clique no link que aparece aí abaixo para entrar lá no nosso grupo do WhatsApp. Bom, vamos ficando por aqui. Obrigado.